O que há de verdade na história de que Oscar pode voltar para o São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e conta também sobre o papo que surgiu no Rio de Janeiro de que Rogério Ceni pode substituir Jorge Sampaoli no Flamengo. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, que já é hoje o rei das Américas quando o assunto é Libertadores, mas pode aumentar ainda mais essa superioridade em relação aos rivais. Vou falar também sobre o Corinthians, que está fazendo história, boa classificação na Sul-Americana. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Inter despachando o River Plate e os brasileiros deitando em cima dos argentinos na noite de terça-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô mostrando na tela os jogos da Libertadores e da Sul-Americana nessa quarta-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Boca Juniors e Nacional, vou de Boca. Tem Independente Del Valle e Deportivo Pereira, vou de Independente Del Valle. Estou bem confiante nesses dois palpites. Na Sul-Americana, confronto de volta entre Guarani e Botafogo. Botafogo venceu na ida por 2-1. Estou indo de empate. Tem também Goiás e Estudiantes. Goiás tomou 3-0 na Argentina. Para mim, vence nessa quarta-feira em casa, mas não passa a próxima fase. Lembrando que para participar da 1xBet é super simples. Você vai clicar no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que pediu ao consórcio que administra o Maracanã o direito de jogar no estádio no dia 20, confronto contra o Atlético Mineiro. Nesse mesmo dia o Flamengo enfrenta o Curitiba fora de casa, enquanto o Fluminense terá jogado no dia anterior. Agora o Vasco aguarda uma resposta. Vale a lembrança de que nas últimas vezes em que pediu para jogar no Maracanã, o Vasco precisou ir à justiça para ter esse direito. Bora falar também sobre o Atlético Paranaense, que venceu a concorrência contra o Botafogo e contratou o zagueiro Marcão, de só 17 anos de idade, pertencia ao Resende, 1,95 m, chegou a fazer estágio no Lyon, atleta que será comprado por R$2.400.000. Bora falar sobre Christian Barletta, você lembra dele, né? Ex-atacante do Corinthians, foi apresentado no Ceará e chegou reclamando de Vanderlei Luxemburgo, que não lhe deu oportunidades para atuar pelo Timão. Já o América, enfim, anunciou Fabian Bustos como seu novo comandante. Coelho havia dispensado Wagner Mancini no domingo, chegou a avançar em tratativas com o Lisca na segunda-feira, mas fechou de fato com o treinador argentino. Quero falar sobre o Santos. De acordo com o repórter Wagner Frederico, Emerson Leão pode voltar à Vila Belmiro na função de coordenador de futebol. O jornalista afirma que a proposta já foi feita ao Leão, que ficou de pensar e responder nas próximas horas. A saideira do giro de notícias, a TV Bandeirantes comprou os direitos de transmissão do Campeonato Saudita, que está levando vários craques pelo mundo. Primeira transmissão será na próxima sexta-feira, campeonato que só termina na metade do ano que vem. Bora falar agora sobre Brasil 3, Argentina 0. Esse foi o saldo dos confrontos dessa terça-feira por Libertadores e Sul-Americana. Só os brasileiros passaram à próxima fase. Primeira vitória dos brasileiros foi do Fluminense, 2-0 contra o Argentino Júnior. Na partida de ida na Argentina havia terminado empate 1-1. Flu sofreu. Houve muita contestação dos argentinos em relação a pênaltis não marcados e uma expulsão não dada. O André poderia ter recebido cartão vermelho, o árbitro deu só cartão amarelo. Final das contas, o Flu passou, placar agregado de 3-1, e agora aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Olímpia. Poderemos ter um Fla-Flu nas quartas de final da Libertadores da América. Segunda vitória dos brasileiros, do Internacional, que fez 2-1 no River Plate, no tempo normal do Beira-Rio, e ainda venceu nos pênaltis por 9-8, um placar agregado de 3-3, levou a decisão para pênaltis. Vou falar mais sobre esse jogo. Para completar, o Corinthians segurou o News Old Boys 0-0, como havia vencido por 2-1 dentro de casa, deu Corinthians nas quartas de final, esse da Sul-Americana. Fluminense e Inter pela Libertadores, o Corinthians na Sula. O Brasil já tem 3 times garantidos nas quartas de final da Libertadores. Além do Fluminense e do Internacional, a gente já sabe que ou o Palmeiras ou o Atlético Mineiro também estarão, afinal de contas, é um confronto brasileiro de oitavas. Situação parecida em relação à Sul-Americana, que já conta com as presenças do Fortaleza, do Corinthians e do vencedor do confronto entre Red Bull, Bragantino e América.
Importante contar sobre o Fortaleza, a gente até transmitiu no Paramount Plus. O Fortaleza havia vencido o Libertad fora de casa por 1-0. Nessa terça-feira fez um primeiro tempo desastroso, em que não acertou nada, tomou 1-0, quase tomou 2-0 no início do segundo tempo, mas o Marinho, super cornetado pelo torcedor do Fortaleza, saiu do banco de reservas para acertar uma linda cobrança de falta aos 45 do segundo tempo. Resultado de 1-1, colocou o Fortaleza pela primeira vez em sua história numa fase de quartas de final de uma competição sul-americana. Fortaleza está nas quartas de final da Sula. A nota triste para os brasileiros na noite dessa terça-feira foi o Atlético Paranaense, que acabou eliminado pelo Bolívar. Logo, o Atlético, que é o rei das penalidades máximas, conseguiu reverter a derrota por 3-1 na altitude, fazendo 2-0, mas nos pênaltis 5-4 para o Bolívar. O time que é do Grupo C passa às quartas de final e vai enfrentar o Internacional. Bora falar mais detalhes agora sobre a eliminação do River Plate e a classificação do Internacional. O River estava sendo tratado por vários clubes brasileiros como a grande pedra no sapato, o clube que mais ameaçava o título de um clube brasileiro na Libertadores da América desse ano. É que além de ter sido o atual campeão argentino, título conquistado algumas semanas atrás, o River Plate também buscou reforços importantes. Primeiro manteve o De La Cruz, depois fechou as contratações do Pity Martinez, que estava no Al Nassr, e também do Lanzini, que jogou no West Ham durante bastante tempo. O Pity Martinez e o Lanzini eram especulados no Brasil e foram contratados pelo River Plate. E aí a impressão que se tinha é de que o River seria um fortíssimo candidato ao título. River venceu o Internacional por 2-1 dentro de casa, chegou a tomar 2-0 na noite dessa quarta-feira do Inter, os gols marcados pelo Mercado e pelo Alan Patrick já na reta final do jogo. Resultado de 2-0, eliminava o River no tempo normal. Aos 45 do segundo tempo, o Rojas, zagueiro paraguaio que na semana passada quase fechou com o Vasco, acabou descontando em cobrança de escanteio. Com o resultado de 2-1, a decisão foi para pênaltis, penalidades históricas. Todo mundo acertava os pênaltis, até que um jogador do River Plate acabou batendo, ele até faz o gol, mas dá 2 toques na bola. O árbitro, com a ajuda do árbitro de vídeo, conferiu e permitiu que o Internacional, bastava que o Depena acertasse a sua cobrança para que o Internacional passasse. O Depena chutou a bola na trave. Mais algumas cobranças e coube ao goleiro Rocher, recém-contratado, a chance de fazer o gol que classificou o Internacional para a próxima fase, 9-8 no placar final, e o Inter está classificado para as quartas de final. Importante contar que o Beira-Rio recebeu seu recorde de público nessa terça-feira, que o Internacional, que não vencia há 7 jogos, eram 4 empates e 3 derrotas, garantiu uma classificação tremenda, gigante, que fez com que o torcedor colorado estivesse muito contente. Agora, fora da Libertadores da América, o River corre o risco de sofrer um desmanche. O Lucas Beltrão, centroavante e artilheiro do time, está de mudança para a Fiorentina por 20 milhões de euros e o De La Cruz pode também se mudar para um clube saudita. Bora falar agora sobre Rogério Ceni no Flamengo no lugar de Jorge Sampaoli. Bora explicar em detalhes essa história. O papo no Rio dá conta de que o Sampaoli perdeu o grupo. Vários atletas do Flamengo não querem mais contar com o Sampaoli e uma eventual eliminação contra o Olímpia vai causar a demissão do Sampaoli. Já teria até o nome escolhido para o seu lugar, Rogério Ceni. E a volta do Rogério Ceni estaria condicionada a um pedido dos atletas. Ceni passou recentemente pelo Fla, foi muito questionado pela torcida, mas deixou uma relação razoavelmente boa com os jogadores. Era dos técnicos mais recentes, aquele que menos cobrava, aquele que menos exigia dos atletas. Pois bem, tem um detalhezinho importante em meio a toda essa história. Demitir o Jorge Sampaoli nesse momento representa o pagamento de uma multa rescisória astronômica. Logo, o Flamengo, que tem sido o campeão de pagamentos de multas rescisórias, Vitor Pereira, demitido nessa temporada, embolsou 15 milhões de reais. Em relação ao Sampaoli, os valores não foram revelados, mas ao julgar pelo fato de ele ter salário alto na casa dos 2 milhões de reais por mês e contrato até dezembro de 2024, dá para imaginar uma multa ainda mais salgada do que esses 15 milhões de reais. Sampaoli, que por onde passa, costuma levar bastante grana com multas. Foi assim, por exemplo, na seleção argentina, ele recebeu 8 milhões e 600 mil dólares ou 33 milhões de reais de indenização ao deixar a seleção argentina. No Santos, a multa era de 10 milhões de reais, enquanto no Atlético a multa era de 4 milhões e 300 mil. Pergunta que eu quero deixar para você, torcedor do Flamengo, é: vale a pena dispensar o Sampaoli pagando uma multa astronômica para ter a volta
do Rogério Ceni, esse seria um plano perfeito, um plano ideal para o rubro-negro na reta final dessa temporada. O que eu consegui apurar com uma fonte do Flamengo é de que não há um movimento grande para a demissão do Sampaoli, especialmente depois dele ter deixado bem claro, por conta daquele episódio com o seu preparador físico, que quer permanecer no Flamengo. Ele deixou bem claro para os dirigentes que não tem a intenção de deixar o clube, que está feliz morando no Rio de Janeiro, era o clube que ele precisava para tentar conquistar mais títulos, é uma coisa que falta na carreira do argentino. Bora falar sobre o Corinthians, que fez história. Timão conseguiu passar pelo News Old Boys e alcançar as quartas de final. A história se dá pelo fato dele ser o primeiro clube brasileiro a eliminar, como visitante, na casa do adversário, Boca Juniors, River Plate, Racing e News Old Boys. Nunca nenhum outro clube brasileiro havia conseguido despachar esses 4 argentinos na condição de visitante. A primeira das classificações alvinegras foi contra o River Plate nas oitavas de final da Sul-Americana de 2005. Já o Racing foi batido na primeira fase da Sul-Americana de 2019. Eliminação contra o Boca se deu em 2022, essa pela Libertadores, fase de oitavas de final na casa do Boca. E agora a passagem em cima do News Old Boys na Argentina, em Rosário, Sul-Americana, fase de oitavas de final de 2023. Outro ponto legal sobre o Corinthians, que não fez um bom jogo, sofreu e segurou o 0-0, o resultado lhe garantiu na próxima fase, porque o Corinthians havia vencido por 2-1. Timão chegou a 10 partidas sem derrota. São 7 vitórias e 3 empates nesse período. Corinthians, que no início da era Luxemburgo colecionou uma série de resultados horríveis, horrorosos, horripilantes. Agora é um Corinthians muito mais estável. Até fora de casa, Corinthians tem se comportado melhor. Timão, que tem retrospecto horrível, longe dos seus comandos ou do seu mando de campo. Timão alcançou 5 partidas sem derrota na condição de visitante. São 2 vitórias e 3 empates. Para completar, queria lembrar que o Corinthians alcançou sua 4ª classificação em mata-mata sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, a primeira delas contra o Atlético Mineiro, no momento em que ele estava super ameaçado de demissão, jogo da Copa do Brasil, também passou pelo América na Copa do Brasil e agora soma passagens, classificações contra o Universitário na repescagem da Sula e contra o News Old Boys. Timão, por alcançar as quartas de final da Sul-Americana, acaba de embolsar R$2.900.000, prêmio pago pela Sul-Americana. Bora falar sobre o Palmeiras. Se o Corinthians tem bons números, o Palmeiras pode ser considerado o rei da Libertadores da América e tem a chance de aumentar esses seus números bastante positivos. Quer ver? O Palmeiras hoje já é o maior campeão entre os brasileiros quando o assunto é Libertadores, são 3 títulos ao lado de Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo. Só que o Palmeiras também é o clube que mais participou da Libertadores, são 23 edições. É o clube com mais participações consecutivas, 8. É o clube com mais finais, são 6 decisões, empatado com o São Paulo. E se passar pelo Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira, no Allianz Parque, Palmeiras também vai se tornar o clube que mais vezes alcançou as quartas de final do torneio. Seriam 12 edições ou 12 participações ao lado do Grêmio. Para que o Palmeiras alcance as quartas de final, Verdão só precisa empatar com o Atlético. Vale a lembrança de que na semana passada, em Minas Gerais, o Palmeiras venceu por 1-0, jogo em que o Verdão teve até a chance de aumentar, fazer um placar ainda mais elástico. Se o Palmeiras vencer ou empatar, passa as quartas de final. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. Qualquer derrota a partir de ou acima de 2 gols e o Palmeiras é eliminado. Então, são 2 mundos completamente distintos. A classificação vai garantir calma, paz e tranquilidade para o restante da temporada. Uma eliminação, especialmente por conta dessa condição de muito favorito e por não ter contratado reforços, certamente vai causar o caos para Anderson Barros, o executivo de futebol do Palmeiras, e também para Leila Pereira. Você tem palpite para Palmeiras e Atlético Mineiro? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Oscar e a chance de o meia revelado em Cotia retornar ao São Paulo. Essa especulação existiu nos últimos dias. O Flávio Prado, da Jovem Pan, chegou a dizer que o São Paulo tinha a intenção de contratar o Oscar, esteve perto de fechar, enfim, fui atrás dessa história, conversei com 2 fontes diferentes do São Paulo. A primeira delas me contou que no início da janela de inscrições, São Paulo fez um mapeamento, um monitoramento pelo mundo de atletas que seriam interessantes e houve um contato informal, bem próximo, porque o Oscar ainda mantém alguns amigos no São Paulo, gente da comissão técnica e da diretoria. E houve uma ligação, e aí, Oscar, como é que estão as coisas? Você está bem? Existiria alguma possibilidade de você ser contratado por agora?
Esse contato aconteceu no mês de julho e o Oscar deixou bem claro que não existia a mínima chance de a negociação avançar. Primeiro porque ele ganha 10 milhões de reais por mês. Depois porque o seu contrato só termina em novembro de 2024. Para completar, o Xangai SPG, que é dono dos direitos econômicos do Oscar, não tem nenhuma intenção em liberá-lo. A ideia do Xangai, inclusive, é transformar o Oscar pós-carreira em um gestor, em um dirigente. O cargo específico ainda não está fechado, mas o Xangai pretende manter o Oscar mesmo assim, mesmo depois que ele encerrar a carreira, pendurar chuteiras. Aí, só para completar, para tornar o negócio ainda mais complicado, quando o Oscar decidir voltar ao Brasil, possivelmente ao fim do seu contrato com o Xangai, o São Paulo ainda vai ter a concorrência do Flamengo, que quase o contratou no ano passado. O Flamengo e o Oscar chegaram a se acertar para que ele jogasse, não houve a liberação do Xangai. E o Internacional, por onde o Oscar passou, filho dele se tornou colorado, também é outro adversário na busca pela contratação do meia atacante. Você, torcedor são paulino, não deve esperar por mais reforços. Mesmo com a janela fechada desde quarta-feira da semana passada, você sabe que atletas livres no mercado ainda podem ser contratados. Não é o caso do Oscar, tá? O Oscar só poderia ser contratado agora, a partir de janeiro de 2024. Mas existem outros atletas desempregados que poderiam ser contratados. São Paulo nem está no mercado olhando tais opções. Hoje, o foco é tentar fazer com que o atual elenco seja capaz de vencer o São Lourenço na quinta-feira e o Corinthians na próxima quarta-feira, para que o tricolor esteja nas quartas de final da Sula e na final da Copa do Brasil. Você acredita no São Paulo? Use espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!